Olá, pessoal, boa tarde, good afternoon, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago, hoje é a nossa aula de número 25. Então, pessoal, a aula de hoje será uma aula de correção, na qual a gente vai corrigir a atividade da nossa aula passada, tá? A atividade lá da aula 24, que foi sobre os sinônimos, né? Os sinonímos. Então, peço a vocês que peguem um caderno, localizem essa atividade, pois a nossa atividade de hoje vai ser conferir e fazer a correção dessa atividade, tá? Então, você fazendo a correção, automaticamente você já está fazendo a atividade da aula de hoje. Então, você já aproveita e faz acompanhando o vídeo, pois quando terminar o vídeo, você já vai ter terminado de fazer a sua correção e aí basta tirar a foto da sua atividade corrigida, com suas anotações, aquilo que você acertou, o que errou, o que precisou corrigir, e aí você me envia lá no aplicativo do Mob Família ou então no WhatsApp, caso você não tenha acesso ao aplicativo ainda, tá? Então, a gente vai reforçar a habilidade lá da aula passada, que foi a habilidade número 12 do 8º ano, que é construir repertório lexical relativo ao uso dos sinônimos, tá? E o que, relembrando, né, o que a gente viu na aula passada, o sinônimo é aquela palavra que tem um sentido semelhante ou muito próximo a outras palavras. Então, a gente sempre vai poder substituí-la sem modificar muito o contexto, tá certo? Então, pegue um caderno, vamos todos agora para a atividade da aula 24, acompanhar a correção da atividade de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, já estamos aqui na tela da correção da nossa atividade, então vamos iniciar, né, a correção. Então, só foram duas questões nessa atividade, que são lá da página, se eu não me engano, página 60, né, gente? Me corrijam aí se eu estiver errado. São essas duas aqui da seção do Vocabulary Study, sobre os sinônimos, né? A questão 1 e a questão 2. Então, nessa primeira questão, o que vocês tinham que fazer? Fazer um replace, né? Replace é você substituir. O que vocês vão substituir aqui no caso? Os ícones, né? Por uma palavra dessas aqui do quadro que seja sinônima das expressões em negrito, essas expressões em bold, tá certo? Então, nós temos aqui a palavra obviously, obviamente, helpful, útil, to establish, estabelecer, ajustar, to finish, terminar, acabar, e to dislocate, mudar de lugar, deslocar, certo? Substituir também. Então, vamos lá, né? Na letra a expressão em bold que nós temos aqui é to come to an end, né? Em Mr. Ostler sees English's time as coming to an end. A expressão coming to an end significa chegar ao fim. Qual essas palavras aqui, gente, tem o mesmo sentido dessa expressão chegar ao fim? Obviamente, útil, estabelecer, terminar ou deslocar. Chegar ao fim é a mesma coisa que terminar. Então, a gente pode substituir to come to an end por to finish. Então, a gente tem essa primeira estrelinha na letra A. Você vai colocar... O que está acontecendo? Opa, deu certo. Você vai colocar to finish. Estou tendo aqui um probleminha com o programa, mas... deu certo. To finish. Tá? Então, a letra A, to come to an end, é sinônimo de to finish. Então, a gente já vai eliminar to finish, que a gente não vai usar em outra palavra, tá? Em outra frase. Na letra B, in the next few decades are set. A palavra set, gente, ela significa várias coisas, mas entre elas ajustar, estabelecer algo, marcar. Então, qual dessas palavras aqui de cima tem o mesmo sentido de to set? Seria, obviamente, útil, estabelecer ou substituir. A que mais se aproxima de to set, dessas aqui acima, é a palavra to establish, né? To establish. Quando você establish alguma coisa, de certa forma você está fazendo to set, né? Tem um sentido bem parecido.
tá? Estabelecer uma regra, ajustar uma norma, ok? Já na letra C, vamos retirar aqui, né? Porque nós temos que ir retirando as palavras que já fomos utilizando. In no language has anything like a chance of displacing English. Qual é a palavra que tem o mesmo sentido de displace? Seria obviously, helpful ou to dislocate. Quando algo substitui outra coisa, ela de certa forma desloca aquela coisa, né? Então, a expressão que mais se aproxima de displace dessas aqui seria to dislocate. To dislocate. Beleza? Então, ó, já fizemos 3. To establish, sinônimo de to set. To finish, sinônimo de to come to an end. E to dislocate, sinônimo de to displace. Só temos mais 2 frases e 2 palavras, obviously e helpful. Qual delas vai ser utilizada na letra D? And English is of course not the first language learned by non-natives. O inglês não é, claro que não é, a primeira língua aprendida pela maioria dos não nativos. Então, of course, essa expressão significa é claro. O que é a mesma coisa que é claro, ou bem parecido. Óbvio. Algo que é óbvio é algo que está bem claro. Então, seria a expressão obviously. Então, a gente vai substituir of course por obviously. E aí sobrou apenas helpful para a última. A expressão helpful, ela vai substituir useful. Algo que é useful é a mesma coisa que helpful. Vamos usar helpful na última. Tá? Então, note que nós temos algumas palavras aqui que utilizamos nessa questão, que elas foram utilizadas sem a partícula to, e outras que foram usadas com a partícula. Por que tem essa diferença? Quando você utiliza a partícula to, significa que você está utilizando um verbo, tá? Então, a expressão que substitui chegar ao fim, isso é uma ação. Então, ela tem que ser substituída por outra ação, que é to finish, terminar. Quando você faz to displace, quando você faz uma substituir, quando você substitui, é uma ação. Então, você tem que substituir por um verbo, to dislocate. Já os outros são adjetivos, então não precisa do to, tá certo? Só esclarecendo isso aí que pode ter ficado um pouco implícito para vocês, tá? Já na segunda questão, galera, vocês vão substituir novamente as estrelinhas de acordo com a expressão, utilizando uma expressão do exercício 1. A gente vai pegar aqui, ó, palavras ou desse quadro, ou aqui das frases do exercício 1, né? São palavras destacadas, e aplicá-las aqui no lugar das estrelinhas nessas frases da questão 2. Então, vamos ver qual é a palavra que mais vai se encaixar em cada frase. O inglês é uma língua internacional. Qual dessas palavras aqui melhor poderia se encaixar nesta frase? O inglês é uma língua internacional. Isso é um fato, o que, gente? Óbvio. É óbvio que o inglês é uma língua internacional. Então, ele é com certeza, tá claro isso, então eu posso substituir por obviously. O inglês é claramente, obviamente, uma língua internacional. Então, seria um adjetivo para... E temos aqui o verbo to be is, então tem que usar um adjetivo após, né? É claramente uma língua internacional. Na letra B, no second or foreign language has the power. Nenhuma segunda língua tem o poder de fazer o que com a primeira língua? Não tem o poder de displace, de substituir, né? Por exemplo, o inglês, por mais força que ele tenha, ele não vai displace o português aqui do Brasil, né? As pessoas não vão trocar o português pelo inglês. O inglês, apesar de ter tanta força no mundo, mas ele não tem essa capacidade
de substituir a língua mãe, a primeira língua, the first language. Ele vai ser sempre a second language, to displace. E na letra C, studying a foreign language is, for many reasons, and can help people broaden their cultural horizons. Então, quando a gente estuda uma segunda língua, o que acontece? O que para a gente de muitas formas? É útil, é helpful, ajuda a expandir seus horizontes culturais, conhecer novas culturas, né? Então, a gente poderia utilizar aqui helpful, ou poderíamos utilizar também, sem prejuízo nenhum, useful. Então, tanto faz você que usou helpful ou você que usou useful, não tem problema nessa frase. Ambos têm um significado bem parecido, tá? Da mesma forma aqui, se você colocou displace ou então se você colocou dislocate, também não tem problema, tá? Pode ser alguma que seja sinônimo dessa também. E aqui, se você tiver utilizado também o of course, não tem problema. Pode ser of course, mas eu optei por utilizar o obviously, tá certo? Que seria uma palavra só. Então, gente, essa foi a correção da nossa atividade da aula 24. Confiram aí no caderno se vocês realmente acertaram, colocaram tudo direitinho assim. Se tiver feito alguma coisa diferente, mas que esteja dentro do que a gente colocou aqui, comente lá na atividade que foi que você respondeu, tá bom? Tire a foto e envia lá no aplicativo para mim do Mob Família ou WhatsApp. Bom, pessoal, então para finalizar a nossa aula de hoje, a atividade, como eu havia mencionado para vocês no início do nosso vídeo, era vocês pegarem o caderno e acompanharem o vídeo e fazer a correção da atividade da nossa aula anterior, que foi a da aula 24. Então, você terminando de assistir o vídeo, conferiu, fez a sua correção, basta tirar a foto e enviar para mim. Aí você já fez a atividade dessa aula de hoje, tá? Não há necessidade de fazer uma nova atividade numa aula de correção. Então, aguardem a próxima aula. Vejo todos vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde. E obrigado por assistir este vídeo. Thanks for watching. Bye, bye.